E aí, pessoal, beleza? Bom, vamos lá, né? Hoje eu vou passar para vocês aí 6 exercícios sobre movimento uniformemente variado, beleza? Vamos lá para o primeiro exercício de hoje. Questão 1. Um veículo em movimento sofre uma desaceleração uniforme em uma pista reta, até parar. Sabendo-se que, durante os últimos 9 metros de seu deslocamento, a sua velocidade diminui 12 metros por segundo, calcule o módulo da desaceleração imposta ao veículo em metros por segundo ao quadrado. Vamos lá, pessoal. Primeira questão, né? Como foi observado na leitura do nosso exercício, ele diz que um veículo, né, que estava se movimentando, ele foi desacelerado, ou seja, nessa desaceleração, ele percorreu 9 metros até parar, certo? E nós sabemos que nesses 9 metros que ele percorreu até ele parar, houve uma diminuição de velocidade de 12 metros por segundo, ou seja, o negativo porque ele diminuiu, né? Diminuição de 12 metros por segundo, você tem aí uma variação de velocidade, perfeito? Com essa variação de velocidade, nós podemos dizer o seguinte: ΔV é igual a velocidade final menos velocidade inicial. Só que o quanto ele reduziu, que é o ΔV, menos 12. A velocidade final é zero e a inicial é zero. Portanto, pessoal, aqui nós podemos dizer que a velocidade inicial desse veículo ela era de 12 metros por segundo. Perfeito? Então, significa que ele estava com velocidade de 12 metros por segundo e devido à aceleração, melhor, a desaceleração imposta a ele, após ele percorrer 9 metros, o objeto, o nosso veículo parou. E eu quero saber a nossa desaceleração. Como aqui eu tenho uma situação onde eu não tenho tempo, eu posso utilizar a equação de Torricelli, né? Velocidade final ao quadrado é igual a inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a distância percorrida, que é o nosso ΔS. Então, olha que legal. Velocidade final é zero, porque ele para, zero ao quadrado. Velocidade inicial, 12. 12 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o deslocamento até ele parar, que foi de 12 metros, tá bem? 0 ao quadrado, 0. 12 elevado ao quadrado, 144, mais 2 vezes 9, 18. 18 vezes a aceleração. Então, pessoal, aqui, né, eu posso escrever que 18 vezes a aceleração é igual a menos 144. Então, a nossa aceleração é igual a menos 144 dividido por 18, beleza? Então, vamos lá. A nossa aceleração, a nossa desaceleração, negativa, perfeito, né? Porque ele diminuiu a velocidade. Nós temos ali 144 dividido por 8, né? Dividido por 18, melhor dizendo, 144 dividido por 18. Nós temos aqui uma desaceleração de 8 metros por segundo ao quadrado. Beleza, pessoal? Essa foi a desaceleração imposta ao veículo, para que ele pare após percorrer 9 metros. Beleza? Vamos lá? Questão 2. Questão 2. Um trem de 100 metros de comprimento atravessa uma ponte de 150 metros de extensão. Sabendo que a velocidade desse trem é de 36 km por hora, calcule o tempo gasto para atravessá-la. Bom, questão 2, né? Como foi observado aí na nossa leitura, né? Aqui eu fiz um esqueminha. O que nós temos? Nós temos um trem de 100 metros de comprimento, certo? A uma velocidade de 36 km por hora, que deseja, né, que ultrapassa uma ponte de 150 metros, certo? Eu quero saber o seguinte: quanto tempo esse trem vai gastar para ultrapassar essa ponte? Perfeito? Então vamos lá, pessoal. Vamos para a nossa resolução. 36 km por hora e metro não vai dar certo, né? Então eu vou pegar essa velocidade, primeira coisinha,
vou converter em metros por segundo. Como que eu faço? Eu vou pegar a velocidade, dividir por 3,6, nós vamos encontrar aí 10 metros por segundo, ou seja, 36 km por hora é igual a 10 metros por segundo. Beleza? Bom, qual a condição para o trem ultrapassar a ponte? Pessoal, dica. Vem aqui, né, a traseira do trem, no último vagão, imagine um ponto. Considere todo esse trem, né, sendo esse ponto. Qual a condição para que esse trem ultrapasse a ponte? É que esse ponto na traseira do trem chegue exatamente aqui, ó, na frente da ponte. Certo? Qualquer ponto que você marcar no trem, né, a condição para esse ponto ultrapassar a ponte é que ele esteja na frente da ponte. Aí você vai pensar o seguinte, bom, qual a distância que esse ponto vai ter que percorrer até chegar na frente da ponte? Então, nós vamos pensar o seguinte, ó, a distância que esse ponto tem que percorrer é o próprio comprimento do trem mais o comprimento da ponte, 100 mais 150. Então, a distância que o trem tem que percorrer, que eu vou chamar de ΔS, é o comprimento do trem mais 150, é o comprimento da ponte. Ou seja, 250 metros. Perfeito? Bom, esses 250 metros, nós vamos considerar que o trem percorreu com velocidade constante de 10 metros por segundo até ultrapassar a ponte. Perfeito? Então, nós podemos dizer o seguinte. Se a velocidade é constante, pessoal, nós não temos um movimento uniformemente variado, nós temos um movimento uniforme. Então, nós podemos escrever que a velocidade é a distância percorrida, o nosso ΔS, dividido por ΔT. A velocidade que o trem possui é a mesma velocidade que esse ponto vai possuir. 10 metros por segundo. A distância, 250. Esse ponto precisa percorrer 250 metros para ultrapassar a ponte. Perfeito? Dividido por um tempo que nós vamos calcular. Multiplicando aqui, pessoal, 10 vezes o tempo, nós temos que 10 vezes o tempo é igual a 250. Perfeito? É igual a 250. Vamos fazer mais aberto aqui, né? Então, nós temos que 10 vezes o tempo é igual a 250. Quem está multiplicando, pode chamar só de t aqui, para ficar mais simples, ó. 10t igual a 250. Então, o nosso tempo, 250 dividido por 10. Logo, o tempo gasto para o trem ultrapassar a ponte é de 25 segundos. Isso aí. Essa é a nossa questão 2. Beleza? Vamos lá? Questãozinha 3. Questão 3. Ao iniciar a travessia de um túnel retilíneo de 200 metros de comprimento, um automóvel de dimensões desprezível movimenta-se com velocidade de 25 metros por segundo. Durante a travessia, desacelera uniformemente, saindo do túnel com velocidade de 5 metros por segundo. Calcule o modo de sua aceleração escalar nesse percurso. Bom, pessoal, na questão 3, nós temos o seguinte, ó. O nosso automóvel, ele inicia a travessia de um túnel, certo? Ele entra no túnel com 25 metros por segundo e após percorrer os 100 metros de comprimento do túnel, ele sai do túnel, né, a 5 metros por segundo. O que aconteceu aqui? Ele sofreu uma desaceleração, né, no instante em que ele percorre esse túnel. Perfeito? A questão é, quanto que vale essa desaceleração? Aí você deve estar se perguntando, professor, mas não é igual ao do trem? Seguinte, pessoal, a dimensão do carro em relação à dimensão do nosso túnel é desprezível. Então, o carro pode ser considerado um ponto. Então, vocês vão considerar o ponto, que vai ser o carro, entrando a 25 metros por segundo e saindo a 5 metros por segundo. Ou seja, ele sofreu uma desaceleração. A questão é, quanto é essa desaceleração? Perceba que você tem uma situação que não tem tempo.
né? E quando nós se deparamos com uma situação onde o tempo não aparece, nós podemos utilizar uma equação, a equação de Torricelli. Então, a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração ΔS. A velocidade final é a velocidade com a qual ele sai do túnel, né? Que é 5 metros por segundo. Então, vamos 5 ao quadrado. A velocidade inicial é a velocidade em que ele começa a atravessar o túnel. 25, então 25 ao quadrado. Mais 2 vezes a aceleração, vezes a distância, que é 100. Vamos lá, pessoal. 5 ao quadrado, 25. 25 ao quadrado, 625. Mais 2 vezes 100, 200. Certo? Então, eu posso escrever para vocês que 200 vezes a aceleração é igual a menos 625 mais 25. 200 vezes a aceleração é igual a menos 600. Então, a aceleração, menos 600, dividido por 200. Né? Na travessia do automóvel pelo túnel, a desaceleração desse automóvel foi de exatamente 3 metros por segundo ao quadrado. Perfeito, pessoal. Essa é a nossa desaceleração. Beleza? Questão 4. Vamos lá. Questão 4. O gráfico abaixo representa a variação da velocidade de um móvel em função do tempo decorrido de movimento. Calcule a distância percorrida durante todo o movimento. Na questão 4, eu tenho um móvel que estava em movimento, né? E o movimento dele é descrito pelo gráfico. O que fala o gráfico, pessoal? No tempo igual a zero, a velocidade, 20 metros por segundo, certo? E conforme o tempo vai passando, vai diminuindo a velocidade, até que em 4 segundos, a velocidade dele é zero, certo? E ele pediu para a gente calcular qual que é a distância que ele percorreu nesses 4 segundos. Lembra o seguinte, você tem o diagrama da velocidade pelo tempo. Então, nós podemos usar de uma propriedade. Lembra, pessoal? Quando você possui o diagrama da velocidade pelo tempo, a distância percorrida é numericamente igual à área do diagrama velocidade por tempo. Então, para a gente encontrar a distância que ele percorreu aqui, basta encontrar a área desse diagrama. Ou seja, que é um triângulo, pessoal. Lembra? A área do triângulo, base, no nosso caso é 4, vezes a altura, 20, dividido por 2. Área do triângulo, base vezes altura por 2. Vamos lá. Então, a distância percorrida do momento em que nós começamos a contar, no tempo zero, até 4 segundos, será 4 vezes 20, 80, dividido por 2. A distância percorrida, 40 metros. E essa é a resposta da nossa questão 4. Ok? Vamos lá? Mais uma questão? Questão número 5. Questão 5. Um trem desloca-se com velocidade de 72 km por hora, quando o maquinista vê um obstáculo à sua frente. Aciona os freios e para em 4 segundos. Calcule a aceleração média imprimida ao trem pelos freios. Na nossa questão 5, nós temos um trem, novamente o trem, pessoal, a 72 km por hora, e o maquinista ele observa um obstáculo. E ele freia o trem. Se ele freia, o trem tende a desacelerar. O termo desacelerar significa que a velocidade vai ser reduzida. Perfeito. E ele consegue parar o trem após 4 segundos. E quando ele para, a velocidade vai a zero, que é a nossa velocidade final. A questão é, qual será a nossa aceleração? Melhor, a nossa desaceleração impressa, pelo maquinista no trem. Vamos lá, pessoal. Primeira observação. Hora e segundo não vai combinar, Então, nós sabemos que
se você pegar a velocidade em km por hora e dividir por 3,6, você encontra essa velocidade em metros por segundo. Então, 72 km por hora é 20 metros por segundo. Se eu tenho velocidade final e velocidade inicial e o tempo de parada, eu consigo encontrar, né, a aceleração usando aquela formulinha do movimento uniformemente variado, lembra, gente? Função horária da velocidade. V é igual a V0 mais AT. Né? Vejo você amanhã à tarde. Então, vamos lá. A velocidade final, 0. Velocidade inicial, 20. A aceleração eu não sei. E o tempo é 4. Então, nós podemos dizer que 0 é igual a 20. Aceleração vezes 4, mais 4 vezes aceleração. Né? Aí, aqui lá da matemática, vocês já sabem fazer. Eu posso escrever que 4 vezes aceleração é igual a menos 20. Então, a nossa aceleração será menos 20 dividido por 4. Menos 20 dividido por 4, menos 5 metros por segundo ao quadrado. Perfeito. Menos 5 metros por segundo ao quadrado é a nossa desaceleração imposta no momento que o maquinista pisou no freio. Beleza? Bom, vamos lá? Última questão de hoje. Questão número 6. Questão 6. Uma ambulância desloca-se a 108 km por hora num trecho plano de uma rodovia quando um carro a 72 km por hora, no mesmo sentido da ambulância, entra na sua frente, a 100 metros de distância, mantendo sua velocidade constante. Calcule a mínima aceleração em metros por segundo ao quadrado que a ambulância deve imprimir para não se chocar com o carro. Então, gente, na questão 6, né, nós temos uma interpretação um pouco mais detalhada. Aqui eu fiz um esqueminha para vocês. Ó. Você tem uma ambulância, que eu chamei velocidade A, né? E ela está a 108 km por hora. Perfeito? Tranquilamente na pista. A 100 metros, um carro entra na frente dela. Ela está exatamente a 100 metros e o carro entrou na frente, a 72 km por hora. O que vai acontecer, pessoal? Como a ambulância está com a velocidade 108 km por hora, né, e o carro a 72, consequentemente, a ambulância, por estar com a velocidade maior, irá alcançar o automóvel. Porém, a distância é muito pequena. Então, a pergunta que foi feita é a seguinte: qual deve ser a desaceleração, né, impressa na nossa ambulância para que ela pare sem atingir o carro? Eis a questão. Tem que ter uma desaceleração para ela não acertar o carro. A questão é o seguinte, pessoal, vamos pensar aqui. Né? A velocidade da ambulância é 108 km por hora. Perfeito. 108 km por hora. Se eu pegar esse 108 e dividir por 3,6, nós vamos ter 30 metros por segundo. Perfeito? E a velocidade do carro é 72 km por hora. Mesmo ato. Se eu pegar 72 e dividir por 3,6, eu vou encontrar 20 metros por segundo. Certo, pessoal? Então, eu vou mudar esse exercício aqui. Eu vou pensar o seguinte. Bom, a ambulância alcança o carro? Alcança. Por quê? Porque a velocidade tem 10 metros por segundo a mais de velocidade. Né? Ele está mais rápido. Então, eu vou pensar o seguinte. Eu vou trabalhar com uma coisinha chamada velocidade relativa, pessoal. Vou trabalhar com velocidade relativa. E vou pensar o seguinte. Eu vou calcular a velocidade relativa da ambulância em relação ao automóvel. Quando vocês forem trabalhar com essa relação, pensa o seguinte, qual é a interpretação que você pode ter aqui? Né? Se você se colocar no referencial sendo ambulância, como a ambulância está a 30 metros por segundo e o carro a 20, a ambulância visualiza o carro aproximando dela a 10 metros por segundo. Certo? Já, se o referencial se altera, passa a ser o carro visualiza a ambulância
se aproximando a 10 metros por segundo. Entenderam esse 10 metros por segundo? Então, quando eu falo em velocidade relativa, eu posso pensar que a velocidade relativa é a maior velocidade menos a menor. Ou seja, a maior velocidade é da ambulância e a menor é do carro. Então, a velocidade relativa aqui seria 30 menos 20, a velocidade relativa 10 metros por segundo. Então, essa situação pode ser interpretada da seguinte maneira. Se o carro estivesse parado e a ambulância a 10 metros por segundo, você tem a mesma situação da ambulância a 30 metros por segundo e o carro a 20. Né? A diferença das velocidades é 10 metros por segundo. Aí você pensa o seguinte, para a ambulância não parar, não atingir o carro, ela tem que parar, então a velocidade final dela é zero. Então, nós podemos aplicar a equação de Torricelli, velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração ΔS. Lembra? Vovô voando com 2 asas deltas. Então, vamos lá. A velocidade final da ambulância tem que ser zero, para ela não atingir o carro. Então, zero ao quadrado. A velocidade inicial dela, nós vamos considerar 10 metros por segundo. Certo? 10 metros por segundo, só que 10 ao quadrado. Mais 2 vezes a aceleração. E a distância que ela tem para parar, para não atingir o carro, é 100. Então, vezes 100. 0 ao quadrado, 0. 10 ao quadrado, 100. Mais 200 vezes a aceleração. Então, a nossa aceleração, eu posso escrever que 200 vezes a aceleração é igual a menos 100. A aceleração menos 100 dividido por 200, certo? Dividindo menos 100 por 200, a nossa aceleração, a nossa desaceleração seria de 0,5 metros por segundo ao quadrado. Então, se a ambulância imprimir menos 0,5 metros por segundo ao quadrado, ela conseguirá parar sem atingir o automóvel. Beleza, pessoal? Então, né? Essa foi a nossa aula de hoje. 6 questões, né? Espero que vocês tenham gostado. Isso aí, pessoal. Muito obrigado pela participação e até a próxima. Tchau, tchau.